Olá, Homo sapiens! Vamos começar com a nossa aula de teologia então. Já peço que você, depois que assistir esse vídeo, se você aprendeu alguma coisa com ele, gostou, deixa o seu joinha, o seu like, compartilha com os seus amigos, faz o seu comentário depois, dizendo o que você achou dessa aula, acrescenta alguma coisa a mais na nossa discussão e eu tenho certeza que vamos crescer juntos. Pessoal, vamos falar nessa aula sobre a teologia como um saber hermenêutico. A teologia como um saber hermenêutico. E aqui, hermenêutica, né, que é a ciência da interpretação, bem grosso modo falando, não é necessariamente a interpretação da Bíblia apenas. Né? A hermenêutica ela é ampla bastante, mas no caso da teologia, ela tem muitas fontes, e não somente a Bíblia. Nós falaremos ainda sobre as fontes da teologia, mas hoje eu quero me deter com vocês na teologia como uma interpretação da experiência de fé, das fontes, da mensagem de Deus a partir dessas fontes. Né? É nesse sentido que a teologia, enquanto saber hermenêutico, ela organiza, né? Ela organiza essa mensagem, ela interpreta, decodifica essa mensagem, só que é sempre a partir de um tempo, por uma metodologia específica, a partir de um contexto, é sempre limitada por ser interpretação humana, ela é limitada a esse ser humano que interpreta, ou pelo conjunto de humanos que a interpreta. Certo? Esses seres humanos são limitados culturalmente, espacialmente, socialmente, historicamente. Eles não têm condições de ser amplos o suficiente para dar conta de toda a fonte, de toda a realidade. Né? Então, portanto, toda a interpretação é limitada, ela é intencional, ela é ideológica, toda a interpretação ela não tem como fugir dessa realidade, né, que é a limitação metodológica, a limitação do olhar do teólogo, daquele que faz teologia, certo? Nesse sentido, ela fala a partir de um lugar, né, de um contexto, para um contexto específico, ela não consegue falar para todos os contextos. É importante que o teólogo tenha um conhecimento amplo de história, cultura, filosofia, das relações sociais, para que a sua mensagem seja, assim, atenda assim, a diversidade do seu público. No entanto, nunca dará conta completamente. O teólogo, aquele que produz o discurso teológico, ele precisa ter consciência disso. Né? Uma vez tendo consciência disso, tendo humildade diante das fontes, diante dessa ciência, ele inclusive se vê na necessidade de aprender mais, de conhecer mais as relações, né? E de não fechar a sua compreensão num dogma, num discurso absoluto, num discurso fundamentalista que fecha as possibilidades de diálogo. O diálogo, gente, é fundamental na teologia. E o que é teologia? A teologia, essa palavrinha teologia, teos mais logos do grego, né? Teos, Deus, logos, discurso, saber, palavra, verbo. Enquanto o discurso sobre Deus é sempre um discurso limitado, que fala de um lugar específico, de um contexto específico. No nosso material, nós trabalhamos um pouco sobre a teologia reflexo, da teologia fonte, que são conceitos do Libânio, né? No seu livro A Introdução à Teologia. Teologia fonte e teologia reflexo. Superar, gente, superar essa dualidade, né, de falar da teologia fonte como sendo apenas produzida pela academia, pelos seminários, pelo clero, né, pela instituição oficial que produz o discurso religioso. Não, não é. Né? E, por outro lado, também a comunidade, ela não apenas reproduz uma teologia reflexo, ela também produz teologia. Ela não é totalmente passiva ao discurso que ela está recebendo, que está sendo doutrinada e ministrada. Ela elabora esse discurso, ou seja, ela interpreta, ela decodifica aquilo que ela está recebendo e transforma isso num novo discurso. Né, a partir das suas necessidades, da sua compreensão, ou seja, da sua limitação, da sua compreensão, da sua experiência de fé, e ela reelabora esse discurso, essa mensagem, a partir dos seus interesses, das suas necessidades e daquilo que ela entende que ela precisa comunicar, certo? Então nós precisamos superar essa
essa ideia de que a teologia fonte é somente da academia, da instituição, e que a comunidade de fé, as pessoas, elas apenas reproduzem, né? Elas fazem apenas teologia reflexo. Não, não. Tanto a academia aprende com a comunidade, com a experiência de fé da comunidade, né? Ou seja, nesse sentido, a comunidade se torna a teologia fonte da academia, né? Para a academia dialogar, e a academia também é, sim, teologia fonte para a comunidade. No entanto, há uma troca, um diálogo de saberes, de conhecimento, de experiências, para que a teologia atenda à realidade e faça sentido. A teologia é para a vida. A teologia não faz teologia para o céu, para pós-morte, pós-vida. A gente faz teologia para a vida, para atender as demandas da vida, para libertar, para salvar na vida, certo? Então, nesse sentido, ela fala para uma vida, para vidas especificamente, que estão num contexto econômico, social, político, familiar, é, é, emocional. Então, ela fala para vidas que estão num contexto específico. E aquele que comunica, aquele que fala, também fala a partir das suas experiências individuais, econômicas, sociais, intelectuais, né? É sempre um diálogo, mas um diálogo com as suas limitações de lugares. Certo? Entendido isso? Tranquilo? Vamos caminhar um pouco mais. Bom, no início da Idade Moderna, um teólogo católico chamado Melchior Cano, um teólogo aristotélico, muito competente, por sinal, no seu tempo, ele dizia que a teologia, que o lugar da teologia, o locus teológicos, deixa eu gastar aqui o meu latim, o locus teológico é a tradição, as escrituras, a tradição, os padres, né, os concílios da igreja, ou seja, é de cima para baixo. Na compreensão de Melchior Cano, o lugar da teologia, a fonte da teologia é sempre de cima para baixo e não da experiência de fé da comunidade. Né? A igreja, inclusive, é o clero nesse contexto. Mas a teologia protestante, com suas reformas, no primeiro momento ela mostrou que a comunidade, que a comunidade de fé, ela precisava de um outro discurso de fé, né, para compreender o seu drama, as suas crises, as crises do seu tempo. Mas a teologia reformada, ela também passou, depois daquele período inicial da reforma, transformando o seu discurso num discurso apenas de cima para baixo, né? Priorizando o lugar da teologia como sendo as escrituras, né? Um dos pilares da reforma protestante, sola escrituras, né? Somente as escrituras, a autoridade das escrituras ganhou um status tão poderoso, e a partir dali aquilo que o clero original, os primeiros pastores da igreja, Calvino, Lutero e tantos outros que interpretaram, os primeiros intérpretes aí das escrituras que estão na frente, enfrentando a igreja católica nas reformas religiosas, a interpretação desses primeiros teólogos se transformou na tradição protestante, né? E essa tradição, que é, com certeza, uma riqueza muito profunda, né? Essa tradição ganhou também um status privilegiado que até hoje não se fala muito da experiência da comunidade, da experiência de fé do povo como sendo fonte da teologia, apenas a autoridade das escrituras e a autoridade da interpretação dos reformadores, né? A autoridade da interpretação dos reformadores, essa autoridade das primeiras confissões de fé, declaração de fé, elas ganharam aí um status tão grande que se tornaram o lugar, a fonte privilegiada do saber teológico. Mas, pessoal, nós precisamos entender que os lugares teológicos, eles não são apenas as escrituras e a tradição. Os lugares teológicos, eles também são de baixo para cima. Os lugares teológicos, para falar a partir de uma realidade brasileira, latino-americana e atender às necessidades do nosso povo, precisamos falar a partir da experiência humana nas relações sociais, nas relações econômicas, do quanto ele é afetado por essas relações sociais,
econômicas, culturais, nesse lugar de sofrimento, de dor, é que ele precisa ouvir algo que possa libertá-lo, que possa dar sentido de onde ele está. Portanto, o teólogo ele precisa se apropriar desse lugar teológico e nessa empatia com o seu público, com a sua comunidade, com a sua paróquia, né? Ele precisa falar para essas pessoas a partir deste lugar social, econômico, emocional. A violência, né? A violência acabou sendo um lugar teológico e não a violência em si, mas todo lugar onde se promove a violência e traz sofrimento para o ser humano passou a ser um lugar teológico. E o teólogo ele precisa conhecer essas diversas experiências humanas que promovem sofrimento para falar a partir desses lugares e libertar o ser humano. Né? Um outro lugar teológico inquestionável na nossa sociedade, motivo de muitas controvérsias, é a questão de gênero. A questão de gênero, né? Em todos os sentidos, gênero no seu sentido amplo, né? A questão de homem, mulher, de identidade sexual e tudo mais, se transformar nos lugares teológicos e o teólogo ele precisa trazer um discurso libertador, um discurso conciliador, um discurso que salva, que promove salvação para as pessoas que nas suas diversas condições, né? Onde que sofrem na condição de homem, na condição de mulher, na condição de heterossexual, na condição de homossexual, né? Na crise de identidade sexual, ou seja, o ser humano, nas suas diversas experiências, ele precisa de uma mensagem que traga conciliação, sentido, salvação, libertação, certo? A teologia precisa falar para o indígena, sua condição de indígena, que sofrimento ele enfrenta, né? Que mensagem Deus precisa comunicar a essa pessoa para libertá-lo, para promover dignidade, para promover vida, para promover salvação. Né? O negro precisa, né, a condição do negro precisa ouvir a voz de Deus a partir dessa condição de marginalização histórica, né, de preconceito, ou seja, como a mensagem de Deus a partir da teologia pode promover salvação, libertação, dignidade humana. Então percebam que a teologia ela deixa de falar a partir de fontes oficiais, a partir dos seminários, a partir das instituições do clero oficializada, teologia oficializada, e ela passa a falar da experiência do povo, da comunidade de fé, mas não abandonando a tradição, a teologia oficial e as fontes. Não, não é nada disso. É sempre um diálogo, né, da experiência de fé humana, né, com a tradição, com as fontes teológicas, porque Deus fala a partir do sofrimento humano, para o sofrimento humano, e fala também a partir das experiências de fé, de dor, alegria e sofrimento também da tradição cristã, nas escrituras, na história e tudo mais. Né? Então o teólogo ele precisa ser, não pode ser preguiçoso, gente, não pode ser preguiçoso para ler, não, não. Essas videoaulas são importantes para ajudar a compreender, é uma ferramenta inquestionável para a educação, para os diversos saberes, mas nós precisamos, além das videoaulas, ler, voltar para o texto bíblico, para as diversas fontes, para os livros de história, para os livros de teologia, para psicologia, sociologia, para os jornais, né, para os jornais e saber o que está acontecendo na sociedade. O teólogo precisa ter uma visão mais ampla possível da experiência humana, das relações humanas, para traduzir uma mensagem divina, teologicamente elaborada, com uma metodologia clara, objetiva, não objetiva a ponto de fechar a verdade em dogmas, mas objetiva no sentido de trazer convicção, objetiva no sentido de comunicar ao sofrimento concreto humano com clareza de convicções. Certo? Bom, um outro conceito muito importante que nós comunicamos desde o início, na teologia enquanto saber hermenêutico, é que a hermenêutica ela precisa sempre, além de ter clareza da sua limitação, né, do seu olhar limitador sobre a realidade, sobre a fonte, ela precisa desconfiar da fonte, ou seja,
A fonte ela não comunica a mensagem divina, ou a fonte ela não comunica literalmente. A fonte ela tem intencionalidade, ou seja, você precisa tentar compreender o dito no não dito da fonte, tanto do texto bíblico, da experiência humana, da tradição, o que está sendo comunicado. Né? Então a hermenêutica teológica ela tenta compreender aquilo que está dito claramente, aquilo que está dito na entrelinhas da experiência de fé, da experiência na fonte, e aquilo, inclusive denunciando, né? Denunciando a própria experiência, a própria fonte, a cultura, a realidade ao seu redor. Falei aqui, gente, de uma forma bem introdutória para vocês, tenho certeza que vocês vão continuar lendo, se aprofundando um pouco mais sobre o assunto, mas a partir de agora entendendo, para quem ainda não tinha esse conhecimento, obviamente, a partir de então entender que a teologia ela é um saber hermenêutico, portanto ela fala a partir de um lugar, de um contexto para um lugar específico, e a gente precisa superar a ideia de que a teologia fonte é apenas a teologia do clero, da instituição, do seminário, da academia, mas a comunidade de fé também produz teologia fonte, né? E que a academia ela também produz teologia reflexo, ou seja, reflexo da experiência da comunidade, mas também a comunidade produz teologia reflexo, uma vez que ela está ligada a uma comunidade histórica, que tem uma tradição, que tem um clero, que tem uma instituição. Bom, é importante fazer um adendo de toda a minha fala, é que um dos grandes problemas da teologia protestante, especialmente, não só protestante, mas da teologia cristã no Brasil, na América Latina, é que a gente por muito tempo só viveu de teologia reflexo. Não totalmente reflexo, porque como eu disse, ninguém é apenas passivo, a gente elabora ou relabora a teologia, ressignifica conscientemente e inconscientemente a partir das nossas necessidades. Né? E nós vivemos por muito tempo de teologia reflexo norte-americana e europeia. Né? Tanto as teologias mais críticas, como a teologia da libertação, né? A teologia liberal no Brasil, como também as teologias conservadoras, fundamentalistas norte-americanas, elas influenciaram profundamente os teólogos brasileiros e muitos passaram somente a reproduzir, né? Reproduzir essas teologias, apenas teologia reflexo, né? Teologia reflexo nesse sentido. Mas é importante entender que nós, sem inventar a roda da metodologia teológica, dos conceitos, né? Ou seja, sem deixar de utilizar toda essa riqueza histórica de conhecimento da teologia na Europa, nos Estados Unidos, nós precisamos ter consciência que nós brasileiros, os latino-americanos, nós também produzimos teologia fonte, né, com muita qualidade e riqueza metodológica. E é isso que dará cada vez a nós, teólogos e teólogas, pastores, pastoras, ministros religiosos, condições de competência intelectual, teológica, filosófica, para produzir algo que fale especialmente para o nosso povo, para a nossa realidade brasileira e latino-americana. Né? Pessoal, um grande abraço, vamos juntos, faça aqui o seu comentário sobre a nossa primeira videoaula de teologia, de imaginações teológicas. Me ajudem aí, por favor, tragam, né? Não esgotei o assunto, obviamente, é um resumo do resumo, é apenas um pontapé para você que tem interesse em saber mais sobre teologia, em conhecer teologia. É isso aí, vamos junto, vamos que vamos. Grande abraço!